chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Esta manhã, mais uma vez, volto a rezar e a pedir tua luz. Querido irmão, querida irmã, salve Maria. No amanhecer desta terça-feira, dia 29 de novembro de 2022, queremos iniciar em mais um dia o nosso momento de fé e oração em torno da Palavra de Deus. E assim, unidos na fé, rezemos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Na escuta, meditação e contemplação da Palavra de Deus, acolhamos o Senhor que nos fala ao coração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai. Ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes, em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes. Pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estás vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estás ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Felizes os que veem. A alegria, ela é uma característica de todo cristão, porque primeiro foi de Cristo, é dom do Espírito Santo para todo batizado. É o que os primeiros cristãos possuíam e todos nós devemos ter. Mas por que Jesus ele exultou de alegria naquele momento? Simplesmente porque viu os planos do Pai se concretizando de uma maneira que é bem característica da Santíssima Trindade. Jesus reconhece, exulta de alegria vendo a humanidade mais uma vez participar das grandezas divinas. Nosso Senhor, Ele glorifica seu Pai porque Ele não escolheu os sábios e entendidos para serem os primeiros discípulos do Mestre, mas os pequeninos. Povo sem estudo, sem muito entendimento, que não era capaz de muita coisa. Creio, meu irmão, minha irmã, que Jesus em sua humanidade tenha se desanimado um pouco a olhar para aqueles 72 discípulos e ver aquela realidade. Tinha sido Ele mesmo que os havia escolhido por desígnio do Pai, mas Ele aconselha-os a rezarem ao Senhor, pedindo mais operários para a messe, pois embora parecer um número grande, aqueles não pareciam suficientes. Jesus ele reconhece que seus discípulos são ovelhinhas perto dos lobos astutos e inteligentes, mas Ele envia-os acreditando que esses mesmos lobos darão a eles o sustento do dia, de modo que nem precisam levar bolsas, pois serão portadores da paz. Apesar de toda a fé perfeita, própria da divindade de Jesus, é difícil para a sua humanidade entender que essa gente, com pouca instrução, dará conta do recado. Mas vejamos, os 72 discípulos, eles voltam alegres, dizendo que até os demônios se submeteram a eles pelo nome de Jesus. Parece até incrível, não é verdade? É como a profecia de Isaías, na qual é prometida a harmonia entre o lobo e cordeiro, a pantera e o cabrito, o touro e o leão, a vaca e o urso, a criança e a víbora.
Tudo isso será possível porque nosso Salvador, sobre ele repousa o Espírito Santo com todos os seus dons, e porque ele não julga pelas aparências, nem pelo ouvir dizer, mas com retidão e com justiça. E é essa a grande lição deste dia. É essa a grande lição para todos que ficam tardando para dar uma resposta ao Senhor, porque se acham incapazes, porque se acham fracos, pequenos. Somente os pequeninos, isto é, os que abrem o coração e não colocam a razão em primeiro lugar, que poderão distinguir os prodígios e milagres que acontecem quando o reino de Deus se lhes manifesta pela ação do Espírito Santo. Jesus, ele louvou o Pai e exultou no Espírito Santo quando os seus discípulos enxergaram as maravilhas que ocorreram quando eles saíram anunciando o reino. Felizes os olhos que veem o que vós vedes. Quando nós nos dispomos a divulgar o reino dos céus aqui na terra, é sinal de que ele já está acontecendo na nossa vida, e na medida em que nós vamos nos abrindo mais e mais, nós vamos experimentando a alegria e a felicidade interior. E o Pai vai se dando a conhecer através da revelação do Filho, e quanto mais nós vamos conhecendo a Jesus, mais nós teremos comunhão com Deus Pai. E assim, meu irmão e minha irmã, estaremos vivendo a felicidade que tanto almejamos. Pensar assim seria ter um olhar puramente humano, que não leva em consideração a misericórdia de Deus e seu poder soberano. Afinal, todas as coisas foram entregues a Jesus pelo Pai, e Ele as dá a quem lhe apraz e quando lhe aprouver. O que vale para Ele não são a inteligência e sabedoria humanas, mas o conhecimento de Deus. E como bem ouvimos, ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Ditosas são nossas almas quando nós acreditarmos na misericórdia e bondade do Senhor, mesmo que os nossos olhos carnais não o tenham visto. Que neste dia de hoje, meu irmão, minha irmã, que a nossa oração seja de agradecimento ao Pai por nos conceder a oportunidade de conhecê-lo mais profundamente. Que a nossa oração seja de gratidão ao nosso Senhor Jesus Cristo por nos apresentar o Pai e nos aceitar como irmãos seus à medida que nós vamos agir conforme Ele nos ensina. Que a nossa oração seja de gratidão ao Espírito Santo por nos santificar, dando-nos coragem para enfrentar as batalhas do dia a dia e dando-nos paciência para esperar o momento de Deus para aquilo que nós não conseguimos e não podemos mudar. E tenhamos a certeza que na hora certa o Senhor nos fará ouvir as palavras do Mestre. Felizes são as pessoas que podem ver o que vocês estão vendo. Jesus, caminho, verdade e vida, aquele que nos revela o Pai, também deseja nos dar um coração puro para acolhê-lo e reconhecê-lo nos momentos mais diversos da nossa vida, com a sua ajuda, sobretudo com a sua graça. Eu vou percorrendo o caminho. Façamos as orações do dia de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus rico em amor e misericórdia. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Chama pra me fazer feliz.